Oi pessoal, a gente vai fazer agora uma série de vídeos sobre patrimônio líquido. Espero que vocês aproveitem bastante. Para entender o que é patrimônio líquido, primeiro a gente precisa lembrar sobre a equação patrimonial. A equação patrimonial é aquela em que o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. É importante a gente lembrar o que representa cada um desses pontos. Então, ativo a gente tem três coisas. Controle, Então o ativo tem que ser algo que é controlado pela entidade. Tem que ser resultado de eventos passados e que vai trazer benefícios econômicos futuros para a empresa. O passivo representa uma obrigação presente, resultado de eventos passados, que vai me gerar desembolsos futuros. Patrimônio líquido, então, é a diferença, o residual entre o ativo e o passivo. É o recurso que sobra depois de eu consumir os ativos com os meus passivos. Usando aquela equação patrimonial, a gente consegue rearranjá-la e ver que o patrimônio líquido é ativo menos passivo. O patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos, que é aquilo que a gente tinha colocado na equação patrimonial. O patrimônio líquido, então, é o valor contábil que pertence aos acionistas. Ele é proveniente do que os sócios colocaram de capital na empresa, então aporte de capital dos sócios, mas também do próprio desempenho da empresa conforme as suas atividades. Esse patrimônio líquido não corresponde ao valor de mercado das ações da companhia. Ele é o quanto que os sócios investiram na empresa, quanto que a empresa gerou de recursos. A gente tem algumas contas padrão quando a gente fala de patrimônio líquido. A gente vai passar nessa série de vídeos cada um desses pontos, tá? Agora a gente vai falar do capital social e da reserva de capital. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é do capital social. Então, esse capital social, inicialmente, é aquele que é aportado pelos acionistas no início da vida da empresa. O que pode acontecer também é que durante a vida da empresa, os acionistas coloquem mais capital dentro dela. Então, ele pode ser alterado com novos investimentos. Ele pode ser alterado também por a capitalização do lucro retido. Então, transformar aquele lucro em parte do capital. Quando a gente fala da constituição inicial do capital, ela tem que estar no estatuto ou contrato social da empresa. Então, ele deve estar subscrito na data da criação da empresa. A integralização, por outro lado, ela pode ser feita em data posterior. A gente, então, tem três figuras dentro desse capital social, que é o capital subscrito, o capital a integralizar e o capital que realmente foi integralizado. Bom, então a subscrição de capital é uma promessa que o sócio faz de integralizar aquele capital em algum momento no futuro. A subscrição, então, o início, quando ele faz só a subscrição, a gente faz o seguinte lançamento. A gente vai debitar capital integralizar, que é uma conta redutora, e creditar capital subscrito, que é uma conta de patrimônio líquido. Quando a gente faz isso, o total do patrimônio líquido permanece o mesmo, porque a gente fez o lançamento de débito e crédito dentro do patrimônio líquido pelo mesmo valor. Então, o total de patrimônio líquido não altera. Depois, quando chega a época da integralização de capital, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai debitar um caixa ou outro ativo que foi integralizado e creditar esse capital a integralizar. Então, na integralização, a gente vai diminuindo o saldo devedor de capital a integralizar, Lembrando que ele é uma conta redutora de patrimônio líquido e a conta de redutoras de patrimônio líquido, elas têm saldos devedores. Então, ela vai diminuindo esse saldo devedor até ele zerar. Então, a gente vai, nesse caso, fazendo créditos no patrimônio líquido que vão aumentando o meu patrimônio líquido. Então, como a gente pode ver aqui, o capital subscrito é aquele que foi comprometido pelos acionistas e esse ato é irrevogável, então passa a ser uma obrigação daquele acionista com a empresa. O capital a integralizar é aquela parte do capital que foi subscrito, mas que ainda não foi integralizado, é por isso que ele está a integralizar. Por outro lado, a gente também tem a figura do capital integralizado, que é a diferença entre o capital subscrito e o capital integralizar. Se o capital subscrito e integralizar é igual, o capital integralizado é zero. Se o capital a integralizar for inferior ao capital subscrito, significa que eu tenho uma parte integralizada já. Vamos para um exemplo prático. Então, aqui nesse caso, a gente tinha os sócios João e Pedro. E eles constituíram uma empresa e decidiram que o capital social seria de 20 mil. Então, eles subscreveram 20 mil.
No entanto, no primeiro mês, eles decidiram integralizar apenas 8 mil em dinheiro e o restante integralizado apenas após 6 meses. A gente tem que contabilizar a subscrição e a integralização do capital e demonstrar o capital social da empresa. Quando a gente faz a subscrição, então, a gente faz o débito no capital integralizado e crédito no capital subscrito. Ambos no patrimônio líquido, a gente não muda o total do patrimônio líquido nesse caso. O patrimônio líquido, então, fica zero. Então, a gente fez uma subscrição de 20, mais o capital integralizado é de 20 também. Então, nosso patrimônio líquido é zero nesse momento. Quando a gente faz a integralização, a gente vai debitar a caixa e creditar a capital integralizado. Então, a gente vai aumentar 8 mil no meu patrimônio líquido. Lembra? Crédito aumenta patrimônio líquido. PL da empresa, então, é de 8 mil por quê? Porque a gente tem um capital subscrito de 20 e um capital integralizado de 12. Nesse caso, então, a gente vê que houve uma alteração no valor do patrimônio líquido. Por quê? Porque parte desse lançamento foi para fora do patrimônio líquido, ou seja, quando a gente tem na subscrição as duas pernas, débito e crédito, dentro do meu patrimônio líquido, a gente não tem alteração no total do patrimônio líquido. Então, era zero, continua sendo zero. A diferença é que agora a gente tem duas informações ali dentro. Quando a gente faz o lançamento da integralização, a gente está fazendo o quê? Uma perna, que é o débito, está no ativo, então fora do meu patrimônio líquido, e a outra perna está dentro do patrimônio líquido. Quando isso acontece, quando tem uma perna ou no ativo ou no passivo, há uma alteração no valor do total do patrimônio líquido. Isso acontece sempre. Então, quando a gente tem distribuição de dividendos que está relacionado também com o passivo, a gente também tem esse caso. Passando agora para as reservas de capital. A reserva de capital é algum valor que foi recebido pela companhia e que não transitou pelo resultado como receita. Ela está destinada para reforçar o capital social. E ela pode ser considerada como equivalente ao próprio capital social. A diferença entre o capital social e a reserva de capital é que, juridicamente, esse valor de reserva de capital ainda não passou pelo estatuto ou pelo contrato social. Então, ele ainda não está formalizado, mas a ideia é bem parecida com o capital social. Como é que a gente pode utilizar as reservas de capital? A gente pode usar essas reservas para absorver prejuízos que ultrapassem as reservas de lucros, ou seja, eu vou consumir as reservas de lucro quando eu tiver prejuízo, e se ainda assim sobrar prejuízo, eu posso utilizar as reservas de capital para consumir o que sobrou desse prejuízo. Eu posso utilizar também para resgate, reembolso ou compra de ações da própria empresa. Quando a gente fala de resgate, a gente está falando que a gente vai tirar essas ações definitivamente da circulação. Quando a gente fala de reembolso, a gente está falando de reembolsar algum acionista que está deixando a sociedade. E a compra de ações da própria empresa é um caso de você comprar mesmo as suas próprias ações. A gente pode usar essas reservas também para incorporar o capital, então aumentar o capital. Outra coisa que a gente pode fazer é pagar dividendo ações preferenciais, então com prioridade de recebimento, quando essa vantagem for assegurada pelo Estatuto Social. Então, essas são as condições em que pode haver destinação da reserva de capital. Então, agora a gente vai analisar o caso de duas empresas reais. Então, vamos olhar o balanço patrimonial e as notas explicativas de duas empresas reais sobre o patrimônio líquido. Vamos ver as diferenças entre eles. A primeira que eu escolhi foi a Vale. A gente tem só a informação do total do patrimônio líquido das acionistas da Vale e o patrimônio líquido dos acionistas não controladores. Então, essa é a diferenciação que eles fazem. Quando a gente olha nas colunas, a gente vê que essas duas primeiras colunas aqui representam o consolidado das empresas, ou seja, o consolidado do grupo. Então, o que a gente faz quando a gente consolida? A gente considera todas as empresas do grupo como se fosse uma empresa só. Quando a gente olha para as outras duas colunas aqui, a gente tem o balanço da controladora, ou seja, do CNPJ. O consolidado, então, vai colocar dentro dele
o balanço de todas as controladoras, mas ele coloca 100% daquele balanço, não só aquilo que ele tem como participação, ele coloca tudo. Mas parte disso, por exemplo, se eu tenho 90% de uma empresa, tem 10% que não são meu, são representados por acionistas não controladores. Então, quando a gente faz o consolidado, a gente tem que considerar também que existem esses acionistas não controladores. E é por isso que eles aparecem aqui nessa linha, e eles aparecem só para o balanço consolidado. A gente tem a informação, então, mais detalhada lá na nota 30 de patrimônio líquido. Mas vamos dar uma olhada antes na JSL para ver como ela fez o balanço patrimonial dela na parte do patrimônio líquido. Então, como a gente pode ver aqui, a JSL detalha muito mais as contas do patrimônio líquido dela. Então, aqui aparece capital social, as reservas de capital, as ações em tesouraria, reserva de lucros. E aí ela separa outros resultados abrangentes de ajuste de avaliação patrimonial. Mas o que acontece, que a gente pode verificar, é que o ajuste de avaliação patrimonial, apesar dele fazer parte de outros resultados abrangentes, ele é muito significativo na JSL. E por isso, provavelmente, que a empresa optou por separar de outros resultados abrangentes. Aqui ele também apresenta outros ajustes patrimoniais reflexos de controladas. Como no caso da Vale, ela também apresenta a participação de não controladores, tá? Só que está invertida a ordem da controladora e consolidada. Então, como a gente pode ver, a controladora permanece sem saldo nenhum. Vamos lá para a nota 29, então, da JSL, para a gente ver mais informações sobre patrimônio líquido. Então, vamos olhar agora a nota explicativa de capital social de cada uma dessas empresas. Quando a gente olha para a conta da Vale, a gente vê que ela tem 31/12/2019 o seu capital social no valor de 77.300. Mas será que é 77.300 mesmo? A gente tem que ver qual que é a anotação que a empresa utiliza. Então, ela está em milhões de reais. Então, esses 77.300, na verdade, corresponde a 77 bilhões e 300 milhões. Esses 77 bilhões corresponde a 5 bilhões de ações escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. Esses são os acionistas, né? Então, ela lista aqui os acionistas, que são os controladores. Aí ela mostra a quantidade de ações ordinárias para cada um deles. A gente tem o total e a gente tem a quantidade para cada um. Quando a gente olha uma tabela semelhante aqui na JSL, a gente já vê que a empresa mostra também qual que é o percentual de participação de cada um deles. Então, ela mostra a quantidade de ações ordinárias, mas mostra quanto que isso representa no total. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que a Simpar tem 55% do capital da JSL. Aqui, quando a gente olha para a Vale, a gente tem que fazer esse cálculo. Olhando assim por cima, a gente poderia afirmar que os investidores institucionais estrangeiros no mercado local são aqueles que têm maior quantidade das suas ações. Aqui informa que a companhia aumentou seu capital social no montante de R$ 13.867, dividido em 1.293.000 ações. De novo, a gente tem que olhar para a anotação. Nesse caso da JSL, está em milhares de reais. Então, esses 13.867, na verdade, corresponde a 13.867. Aqui ele dá também quantas ações representam esses 13 milhões, que são 1.200.000. E ela fala que depois desse aumento de capital, ela passou a estar dividida entre 206.000 ações nominativas sem valor nominal. Parte dessas ações representam ações ordinárias com direito a voto e parte dessas ações representam as ações em tesourarias. Essas ações, elas perdem alguns direitos, né? Inclusive o direito a voto. Obrigada, então, por assistir esse vídeo sobre capital social e reserva de capital. Nos vemos nos próximos. Até lá!